Não teremos zebras substitutas. Essa é a principal notícia com que a gente deve começar a semana. E começar a semana com notícia boa é sempre uma coisa que vale, né? Então fala aí, meu amigo, minha amiga ligando no Toque Passa, chegando aqui com mais um vídeo com notícias, tá? Não sei qual vai ser o tamanho desse vídeo, você já sabe, porque você consegue olhar aqui embaixo, mas vai ser a tendência é ser um vídeo um pouquinho mais curto. Poderia fazer o NFL em 10, mas a galera pede pra que a gente converse um pouco mais solto, então eu vou deixar o tempo rolar numa boa. Então eu peço o seu like, o seu hype, que você se inscreva, que você compartilhe, que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Tá vendo como eu ouço? A galera quer que eu converse um pouquinho mais solto, eu vou conversar solto com vocês. Então se inscreva no canal, compartilhe e se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, tem grupo no Telegram. E aliás, nessa terça-feira vai ter aquela videochamada, Amigo Ligado Plus, fica ligado, tá? Terça-feira a gente faz aquele bate-papo que semana passada foi legal pra caramba. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá então, hoje direto aqui, pedindo aquela moral pro Gol, né? Hoje tem segunda-feira, dia de podcast. Lembrando a vocês que essa semana vai começar a sair todos os jogos, a gente já sabe que vai ser a semana 3 no Rio de Janeiro, o Dallas Cowboys contra o Baltimore Ravens, jogaço, uma partida muito boa pro Brasil de novo, né? Mais uma vez com um jogo interessante aqui, temos o cara mais bem pago da NFL, pode ser até o Lamar Jackson, a gente não sabe que o Lamar vai renegociar contrato ainda, mas quinta-feira vai sair o calendário, a gente vai trazer aqui essas informações, então nos próximos dias vão começar a pingar alguns jogos, a gente vem assim que for possível, que for necessário vir falar com vocês e talvez eu venha fazer uma live, não sei quando, né? Essa segunda-feira eu pensei em fazer, mas tem Braga e Benfica, eu vou assistir, então a gente acerta. Talvez terça-feira, quarta-feira, vai rolar alguma live. Semana que vem, combinei com o Ivo já, a gente faz uma live para fazer tier list dos times para essa temporada que se aproxima. Vamos nessa então, vai? Vamos lá começar a dividir aqui a tela com as notícias. Vou começar no Pro Football Talk, tá? Que tem aqui um dado interessante, 166 jogadores draftados já assinaram seus contratos. Foi rápido aqui, esse ano tá um pouquinho menos de drama, pelo menos até esse momento. Aqui o número 65% é bastante, né, para essa altura do campeonato, 2 semanas depois do draft. Até o quinto e o sétimo round é onde mais tem, 85%, 35 dos 41 de cada um desses rounds já assinaram seus contratos e 12 das primeiras 32 escolhas também já assinaram, tá? Só 7 assinaram do segundo round. E aí é aquela coisa toda que tem a discussão, principalmente com relação a valores garantidos. No ano passado, tá essa informação, 40 jogadores, os primeiros 40 jogadores draftados assinaram contrato totalmente garantidos. Neste ano, o jogador o sexto da segunda rodada, que foi o Trayden Stuck, do Raiders, e o sétimo, que foi o Denzel Boston, dos Browns, também já assinaram um contrato totalmente garantido. É um ponto importante e, como a gente disse, é um pouquinho fora do comum o cara assinar contrato tão rápido assim, né? Geralmente tem um draminha a mais. Só Lions, Rams e Dolphins que neste momento não assinaram contrato com ninguém no momento que foi assinada a nota. Por falar em contrato, os Jets dando um belíssimo contrato para o Breece Hall. Eu tenho falado aqui do Breece Hall que até a última vez que a gente conversou sobre os Jets jogaria com a franchise tag e agora ganhou um contrato de 45,75 milhões de dólares, contrato de 3 anos, uma extensão contratual para ele, encerrando aí um drama, né? Tinha um dramazinho. Até o dia 15 de julho é o prazo final para jogadores que foram tagueados ganharem um contrato mais longo. Ele que no ano passado já tinha reclamado, queria ser trocado. Dizem que pintou uma proposta dos Chiefs e os Jets acabaram não negociando, pediram alguma coisa a mais e os Chiefs não deram, ficaram com ele. E aí ele ficou com aquele clima de, pô, tô sozinho nessa, não queria ficar nesse time, todo mundo tá saindo e eu vou ficar nessa porcaria. Agora recebeu a tag, também queria sair, lamentou, inclusive quando começou a free agency, né, falando assim, pô, quem saiu tá ganhando grana e eu não, e agora
bota um dinheiro no bolso, se torna o terceiro mais bem pago running back da NFL, isso na média, né, no salário anual médio, tá atrás do Saquon Barkley e também do Christian McCaffrey. Justíssimo, né? Dois caras que são totalmente fora da curva, excelentes jogadores, e o Breece Hall tem potencial, é um cara muito bom, é que tá num time que tem as suas limitações, então é um cara que queria sair para ganhar alguma coisinha a mais. Interessante desse contrato aqui, tá? A estrutura, o Mugi acertou, são 29 milhões garantidos, né? E não tem dinheiro garantido no terceiro ano, então bota um bom dinheiro no bolso, né, o Breece Hall, e o terceiro ano vira aquele ano que você vai sentar e vai ver se vale a pena, se vai dispensar ou não, mas não vai afetar você, né? Você dá aquela separada e o contrato é bem feito aqui com o Breece Hall. Tá vindo uma temporada com 1.000 jardas, é um grupo que você olha, é bem interessante, né? Garrett Wilson, Adonai Mitchell, o Omar Cooper, que foi draftado, o Kenyon Sedick também, né? Calouro aqui, draftado, o melhor tight end da classe. Tem boas peças nesse ataque. O gargalo tá aqui, Geno Smith. Geno Smith em boas condições é um cara que já conseguiu fazer muita coisa naquele Seattle Seahawks, mas ali foi o ponto fora da curva, né? Aquelas 2 primeiras temporadas, quando ele foi contratado, eu falei, é um cara para lamentar. Foi muito bem, eu falei, ótimo, aproveitou e agora já pensa na substituição. Foram para uma segunda temporada, foram para uma terceira, aí você tava bem maluco mesmo, né? E o Geno Smith no ano passado foi muito mal. Então, não consigo acreditar que o Geno Smith vai conseguir se recuperar nesse ano, mas material de sobra ele tem, e o Breece Hall é um baita jogador, é um baita running back, já conseguiu ganhar jogo com o Zach Wilson de quarterback. Então, Geno Smith, para ele, vai tirar de letra. Vamos ver o que esses Jets vão fazer. Tá? Eu quero ver, eu acho que é um time que tem algum material interessante, a defesa eu tenho um pouquinho mais de questionamentos, mas no ataque tem boas peças, pensando até num próximo quarterback, tem que ver também se tem treinador, porque eu não gostei do trabalho do Aaron Glenn na temporada passada. Ficando em Nova York, vamos falar aqui de um wide receiver, que o Harbaugh falou sobre o Odell Beckham Jr., é um assunto que tem sido recorrente aqui nessa reunião, o Odell Beckham Jr., que foi draftado pelos Giants e em 2014, primeira rodada, incrível, fez aquele lance espetacular, que a gente foi capa do Madden e tudo, mas desde que ele fraturou a perna, né, que ele teve lá nos Giants, depois foi trocado, foi para os Browns, muitas lesões, teve um bom retorno nos Rams, fazia um Super Bowl incrível até ter um problema de ligamento do joelho, são 2 problemas de ligamento do joelho na carreira. Temporada passada ele não jogou e antes ele tinha jogado pela equipe dos Dolphins, uma atuação bem abaixo da crítica, no momento que eu até achei que ele chegava para fazer um bom papel sendo um terceiro. Você tinha o Tyreek Hill, você tinha o Jalen Waddle e você tinha o Odell Beckham Jr. Coloquei como um trio que era um espetáculo e ele não foi bem. O que ele é depois de 2 anos, né? Depois de um ano parado, e um ano ruim e um ano parado. Não consigo acreditar que seja grande coisa, mas o Harbaugh tá vendo, tá conversando, ver onde que ele se encaixaria nesse grupo do New York Giants. Tenho minhas dúvidas, né? O torcedor tem aquela saudade, eu olho aqui e eu falo, cara, você tem o Malik Nabers, você tem o Daniel Mooney, você tem, sei lá, precisa mesmo, né? Você tá com o Likely, você tem uma peça a mais, é mais por saudade, leva pra pré-temporada. Leva pra pré-temporada e pronto, sabe? Vê lá se ele traz alguma coisa. Eu não espero nada. Não espero nada mesmo. 55 recepções, 55 jardas, aliás, 55 recepções seria maravilhoso para ele. Ele teve 18 targets, 9 recepções, 55 jardas. Essa foi a passagem dele pelo Miami Dolphins, então, né? E agora isso aqui é a notícia da quinta-feira que eu prometi para vocês. Quinta-feira teremos, então, a divulgação do calendário. Podemos fazer uma live, mas na quinta não vai rolar, mas caso for, a gente faz na sexta, descontraído, para fazer uma tier list das apresentações, porque os times fazem videozinhos lá. A NFL pediu pra galera dar uma segurada, né? Até porque já tinha uma expectativa bem grande aí com os Chargers, que são sempre campeões de divulgação de calendário, no vídeo que eles iam fazer, porque eles encaram os Patriots esse ano. Então,
já sabia ali mais ou menos o que poderia pintar nesse vídeo, mas a NFL pediu para os caras dar uma controlada aí para não gerar alguns problemas mais sérios, né? Questões legais até. Mas teremos então a divulgação do calendário e o principal ponto é saber qual que vai ser o jogo de abertura. Vai ser numa quarta-feira a abertura da temporada, porque quinta-feira à noite a gente vai assistir o jogo entre San Francisco 49ers e Los Angeles Rams, que acontece na Austrália na sexta-feira de manhã. Então, vai ser na quarta-feira. E quem vai ser o adversário? Não temos Rams e 49ers, adversário de divisão. Pode ser, então, Dallas Cowboys, Chicago Bears, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, New England Patriots, New York Giants e Arizona Cardinals. New England Patriots seria uma boa escolha para ser aquela revanche do Super Bowl, né? Aquele reencontro ali, mas eu não acho que esse jogo vai ser usado já nesse momento. É uma cartada que você vai ter interesse um pouquinho lá adiante na temporada, né? Certamente. Estão falando que o grande ponto é o Chicago Bears. Talvez o favorito neste momento seja o Chicago Bears ser o adversário. Um jogo bem legal. Bem legal. Quero ver esse Chicago Bears, segundo ano do Ben Johnson, como treinador. Né? O time mostra alguma coisa. Dallas Cowboys também seria bem interessante. Mas é um confronto que eu acho que inevitavelmente já teria alguma mídia. Então talvez esse jogo contra os Bears seja a escolha. Kansas City Chiefs eu meio que descarto pela preocupação que a gente tem da condição física do Mahomes. Qualquer atraso na recuperação dele não está disponível na semana 1. Ver o Kansas City Chiefs sem o Patrick Mahomes é uma coisa que a gente lamentou ver ano passado, então talvez deixe um pouquinho mais lá para frente, pode ser vir a ser um jogo de prime time, mas neste momento não acho que seja para abrir a temporada. Então eu vou ficar aqui com a aposta do Chicago Bears, quero saber seus favoritos. A gente já tem, então, o jogo no Brasil, Ravens e Cowboys, temos esse San Francisco 49ers e Rams, tem os jogos para serem decididos também da Alemanha, tudo, vai sair aqui nos próximos dias, a gente vai ficar acompanhando e volta a qualquer momento para conversar. E agora sim, a principal notícia que a gente tem que debater é que podemos agradecer, os árbitros chegaram a um acordo, saiu na sexta-feira depois que eu tinha gravado o vídeo, então fica para essa segunda-feira. Temos um acordo na NFL com os árbitros, acordo de 7 anos, então não teremos árbitros substitutos em 2026, serão os árbitros principais. Não teremos erros absurdos dos substitutos, teremos sim os erros absurdos, então, os erros tradicionais dos nossos árbitros principais. Mas pensa só, se o árbitro bom, né, o top da NFL, comete erro, se você não assistiu aquela temporada que começou com o árbitro reserva, você não faz ideia. Né? Imagina só, porque não são árbitros do college football, que teoricamente seriam os segundos melhores, né? Porque esses caras estão preocupados com o college. Não dá para pitar jogo no sábado e jogo no domingo. Então é a galera que sobra lá mesmo. Então, chegou a esse acordo, teve a votação na noite da quinta-feira, saiu ela confirmando, então, na sexta-feira, tá tudo certo, não teremos problemas. Já tinham até contratado alguns árbitros substitutos para começar o treinamento assim que começasse o mês aqui, para ter, né, já uma qualidade melhor. Aprovaram regras no encontro de proprietários, aprovaram regras de revisões de vídeo em situações apenas em casos substitutos. Né? Nova York poderia intervir em alguns lances que normalmente não pode se tivesse os reservas. Lembrar o caso da Hail Mary, né? Então não tem um problema. Tem aqui até a matéria que até fala aqui da Hail Mary em si, que foi só um dos erros. Era uma galera... A imagem aqui você não faz ideia do que tá rolando, né? Trabalharam em 65 jogos da pré-temporada e 48 jogos da temporada regular lá em 2012 e foi uma catástrofe, foi um desastre. Esse texto aqui é muito legal porque, para lembrar todos os erros que teve, a Hail Mary em si é um jogo do Seattle Seahawks e do Green Bay Packers, que tem um passe, vai para a end zone, é uma Hail Mary, e aí um árbitro levanta de touchdown, o árbitro do lado tá falando que não foi nada ao mesmo tempo. Então, e aí? O que aconteceu? Tem muitas coisas para resolver de arbitragem, mas não acho, né, que seria com reservas que ia dar certo. Inclusive, até separei aqui, né, a UFL fez aqui entrevista com o árbitro durante um jogo.
Eu não vou colocar a imagem porque eu não sei se eu posso, tá? Mas foi o jogo entre Columbus Aviators e St. Louis Battlehawks. E o árbitro lá, o Gabriel DeLeon, deu entrevista durante o jogo. E para mim não fez o menor sentido, porque era um árbitro de lateral que teve a marcação, só que assim, ele tem responsabilidades antes do snap rolar. E a galera tá se preparando lá no fundo, né? Eu posso até colocar o link para vocês verem no Twitter. A galera tá se montando lá no e ele tá respondendo. E a resposta meio vazia. Foi isso aí mesmo, né? O repórter se empolgou ali, fez uma pergunta extra, o cara já não tinha. Falando, desculpa aí, né? Pô, preciso trabalhar aqui. Não acho que seja legal. Acho sim que árbitro tinha que falar. Isso eu digo até no futebol da bola redonda. Árbitro tinha que explicar um pouco mais. Se o árbitro desse entrevista, seria mais interessante para ele entender essa responsabilidade. Mas durante o jogo não faz o menor sentido. No intervalo ou pós-jogo também seria muito ruim. Pelo menos uma entrevista coletiva, uma meia hora depois, ou então no dia seguinte, se tiver um lance, se tiver uma pergunta, que seja uma pergunta que seja enviada e o cara responda, entendeu? Ou então a detentora de direito de transmissão tem direito a uma pergunta com a que seja isso. O árbitro tinha que falar um pouquinho de alguns lances que são bem caricados. Por que isso aqui não foi marcado? Ou então por que essa revisão não foi revertida ou mantida? Sendo que para nós lá em cima foi tão claro, uma explicação do cara, saber o que ele quer falar. Não precisa ser exatamente durante o jogo, porque muitas vezes o cara não vai nem lembrar, ele tem que pensar na próxima jogada. Intervalo, também acho que é ruim, porque senão o cara vai começar a pensar, ou então algum questionamento feito no intervalo pode condicionar o cara para o próximo. Errei ali, ficou claro que eu errei, agora eu preciso compensar isso aqui, porque senão a galera vai falar. 2 erros não fazem um acerto, então não acho que precisa disso, mas seria muito legal ter árbitro conversando para explicar um pouquinho mais, né? Falar o que ele viu naquele lance ou não viu. É isso, pessoal. Falei que ia ser um pouquinho mais curto, foi mais curto com certeza, mas a gente volta aqui essa semana com o calendário e para começar a fazer os rankings, né? É só para dar o pontapé inicial aqui nessa semana mesmo. Fica ligado, amigo Ligado Plus, nessa terça-feira, vai ser 7 da noite no horário de Brasília, aquela vídeo chamada semana passada, retrasada. Foi legal pra caramba. Eu espero, no mínimo, esse mesmo nível da gente bater um papo, tá? Valeu, aquele abraço.